Vamos abrir o livro então, em Deuteronômio, no capítulo 4. Sobre este livro cantamos. É sobre este livro então que nós vamos falar. O livro que foi escrito, são estas as palavras de Moisés. É assim que começa Deuteronômio. E nós vamos ler no capítulo 4, a partir do versículo 40. Deuteronômio 4, vamos ler do 40 até ao fim do capítulo. Deuteronômio 4, vamos começar com o versículo 40. Diz assim, a palavra do Senhor. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades de além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida, que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental até ao mar de Arabá, pelas faldas de Pisga. Vamos orar? Nosso Deus, estamos mais uma vez aqui diante da Tua Palavra, com este livro de Deuteronômio aberto diante de nós, pedindo, Senhor, que Tu fales conosco, como falaste com o Teu povo, naquela época, naquela altura. Senhor, pedimos que uses estas histórias, estas palavras de Moisés, que Tu inspiraste, que o Teu Santo Espírito concedeu ao Teu povo para instruir, para abençoar. Pedimos ao Deus então que Tu nos animes, nos fortaleças, nos corrijas, nos abençoes com a Tua palavra nesta manhã. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Estamos a entrar na parte central de Deuteronômio. O cerne de Deuteronômio é encontrado neste segundo longo discurso que começa aqui nesta secção, a partir do versículo 41 e especialmente a partir do 44, vai pelo capítulo 5 até o final do capítulo 26, inclui uma parte de exortações, capítulo 27 e 28. É aqui que Moisés explica a lei. Esta é a lei que Moisés deu ao povo, que recebeu do Senhor e entregou ao povo, explicou a lei. Ele introduz então nesta fase final do capítulo 4 e oferece ao povo essa explicação para que eles tenham uma compreensão clara do que Deus dizia, o que Ele orientava através da sua lei, a respeito do relacionamento que o povo, que os filhos de Deus deveriam ter com Ele, o Senhor. Se nós nos queremos relacionar com Deus, temos que saber como é que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Essa é a importância de Deuteronômio para Israel, é a importância dos Evangelhos
e das cartas de Paulo, dos escritos dos apóstolos para a igreja. É lá que nós sabemos como é que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. É por isso que nós vamos lá também ao Novo Testamento, vamos aos escritos dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, para saber como nos relacionarmos com Deus. O livro de Deuteronômio é um livro sobre como o povo de Deus se deve relacionar com Deus. E conclui essa parte, este grande discurso, este grande momento de ensino, mencionando as bênçãos ou as maldições que viriam sobre a nação como consequência da sua resposta às orientações, às estipulações que a lei do Senhor traz ao povo. Isso encontramos então a partir do capítulo 27 até ao final do capítulo 28. Esta parte que nós acabamos de ler pode ser resumida assim, palavras equivalentes no livro Foco do Antigo Testamento, que o professor Carlos Osvaldo nos deixou. Ele que já partiu, ele que já está com o Senhor, ele que já sabe o que é a vida para além desta. Ele resumiu esta secção dos versículos que nós acabamos de ler desta forma. Nós devemos obedecer ao Senhor, pois o Deus a quem servimos é o único Deus de todo o universo, em quem aquele que nos pode dar vida e prosperidade duradoura. É o Deus verdadeiro, o Deus Criador, Ele que é chamado de Senhor. Ele deixou uma lei para ser obedecida, deixou mandamentos para nós conhecermos e assim servirmos o Senhor. Essa lei, o Velho Testamento, fala de Jesus. A importância de nós como igreja, nós que vivemos a nova aliança, o Novo Testamento, porquê é que nós lemos Deuteronômio? Porquê é que nós lemos os profetas e os salmos? Numa conversa que Jesus teve com os discípulos e havia também uma multidão, um grupo de pessoas a ouvi-lo, ele prepara aquilo que se celebra nestes dias, ele prepara os seus ouvintes, os seus discípulos para o seu sacrifício, para o que iria acontecer e fala sobre a sua morte. No capítulo 12 de João, então ele diz que o mundo iria ser julgado e a morte de Jesus tem a ver com o julgamento do mundo, o julgamento do pecado. E ele menciona então que seria levantado da terra e nesse momento atrairia todos a si. Isto está no versículo 32 de João 12. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E esta profecia tem-se cumprido. Nós estamos aqui atraídos por Jesus. Em toda a terra há pessoas que falam desta mensagem, falam do Deus Criador e que é uma mensagem que atrai. Tem atraído aqueles que são dele. Todos os dele, todos os eleitos, todos os escolhidos dele. Todo o seu povo é atraído quando esta mensagem é pregada, quando esta mensagem é ouvida, é anunciada, quando existe esta pregação. O povo de Deus ouve e dirige-se a Jesus. Onde está Jesus? Isto dizia, significando de que género de morte estava para morrer. Então a multidão disse-lhe, alguém representando o povo, a multidão, os comentários que se estavam a gerar no povo, provavelmente então alguém levantou a voz e disse, nós temos ouvido da lei, ou seja, com os escritos de Moisés, dos profetas, e muitas vezes a lei é para resumir todo o Velho Testamento. Então alguém disse, nós temos ouvido do Antigo Testamento, porque eles não diziam Antigo, porque não existia Novo, mas para nós é o equivalente, a lei é o Antigo Testamento, que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. O Velho Testamento, a lei, os escritos de Moisés falam do Filho do Homem, os profetas falam do Filho do Homem, a sabedoria, os livros poéticos falam do Filho do Homem. O Velho Testamento fala de Jesus. Esse é um título para o Messias, que o próprio Jesus, que o próprio Messias, o próprio ungido usou para si. Muitas vezes ele apresentou-se às pessoas dizendo que ele era o Filho do Homem, referindo-se a si próprio como o Filho do Homem. É um título para Jesus. A lei fala de Jesus.
o Velho Testamento fala de Jesus. Portanto, ler o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é importante para nós. É importante porque contém histórias, e nesta última parte nós vemos que a história é repetida. Os versículos 44 até ao 49, Moisés repete a história do que nós já tínhamos lido nos primeiros capítulos de Deuteronômio. E é interessante ver como no Velho Testamento a história vai sendo repetida. Outros profetas e outros autores vão contando a história. Os Salmos 105, 106 e 107 repetem a história de Israel. Fazem um resumo da história. E ela é repetida. Ela é dita de novo e de novo. Então, esta é a introdução à repetição dos 10 mandamentos. Logo a seguir, no capítulo 5, nós vamos ler de novo o ensino do Senhor, resumido então nos 10 mandamentos. Isso já tinha sido feito por Moisés no livro do Êxodo, no capítulo 20. Aqui é uma repetição. É voltar a dizer a mesma coisa, para lembrar a palavra do Senhor. E sobre isto, nós lemos no Novo Testamento que repetir as mesmas coisas é uma segurança para os ouvintes, para os crentes, para os irmãos. Paulo, em Filipenses, no capítulo 13, ele menciona isto. Irmãos, alegrai-vos no Senhor, e quanto a mim não me desgosta, eu não fico triste, eu não fico chateado, e é uma segurança para vós outros que eu diga, que eu escreva as mesmas coisas. Repetir é segurança para vocês, é alegria para mim. Eu não estou triste, pelo contrário, eu estou alegre e convido-vos a se alegrarem também. Segunda de Pedro, a mesma ideia na segunda carta de Pedro, repetida várias vezes no versículo 12 do capítulo 1. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Mais à frente do versículo 15, mas da minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. E mais à frente da mesma carta, no capítulo 3, Pedro diz, esta é a segunda epístola, a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças, que vocês se lembrem, é o que eu quero, que vocês se recordem. Eu estou a repetir coisas que vocês já ouviram e eu quero repetir para que a vossa lembrança seja iluminada, seja esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então é importante repetir os mandamentos, repetir as leis. E é isso que Moisés vai fazer agora no capítulo 5. Vai repetir as leis. E ele repete a história, o que já tinha acontecido, e conta de novo como Deus venceu os povos inimigos, os reis poderosos de outras nações, e deu aquela terra a Israel. Há uma repetição aqui. Portanto, repetir as mesmas histórias, as mesmas lições, as mesmas verdades, é uma segurança para nós. É a mesma história e repetimos-la domingo após domingo. Mas isso é uma segurança para nós. É para estarmos seguros. Fazer esforço para lembrar, ou, por outras palavras, a mesma coisa, fazer esforço para não esquecer. A importância dos memoriais, a importância das repetições, das pregações repetidas, das mesmas cartas, das mesmas ideias, para que não nos esqueçamos, para que nos lembremos. Memorial, o pão e o vinho, não se esqueçam de mim. Bebam o cálice para se lembrarem de mim. A importância de fazermos esse esforço para não esquecermos. Contar a história ou recontá-la, dizer a verdade, é uma expressão de amor. Por isso que os autores bíblicos se referem aos seus ouvintes como amados. É porque vos amo que eu vos escrevo as mesmas coisas. É por amor que eu repito a mesma verdade. É a mensagem mais importante que eu tenho para dizer, porque ela vem de Deus, do Deus que nos criou e que nos ama, a ponto de dar o seu Filho, o seu único Filho, o seu precioso Filho. Então, contar a história, dizer a verdade a alguém, é uma expressão de amor.
Versículo 40 tem muito para ver. Nós já tínhamos olhado para o versículo 40, mas este versículo tem realmente muita coisa para nós. Esta primeira expressão, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos. Os mandamentos que são ordenados para que te vá bem. Mas vamos olhar para esta expressão aqui, guarda, porque ela aparece logo no início do capítulo. Esta mesma ideia, ouvir e guardar, está relacionado, são ideias próximas, semelhantes. Guarda os estatutos, os mandamentos que te ordeno hoje para que te vá bem. A mesma ideia, para que estejas bem. É assim que começa o capítulo. Mais à frente, no versículo 6, a recomendação, a exortação, a instrução, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente este povo é grande, é gente sábia e inteligente. Porquê? Porque guarda, cumpre, é a mesma ideia de obedecer. É assim que mostram que são sábios, que são inteligentes, que têm entendimento, que são capazes. No final, mais no final deste discurso, então no capítulo 28 deste livro, lemos assim, se atentamente ouvires. E o verbo é o mesmo, é a mesma ideia aqui na língua original. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, e aqui o verbo é de fazer, guardar no sentido de praticar, de fazer, todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. As nações vão perceber que tu afinal tens entendimento, que tu tens sabedoria, que és inteligente. É assim que o Senhor exalta o seu povo, mostrando que é prudente ser obediente. E o Senhor Jesus então diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se amamos o Senhor, se amamos Deus, nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, conhecer os seus mandamentos para poder praticar, fazer o que Ele manda. Neste capítulo, João 14, mais à frente de novo, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a Ele. E de novo, ainda no mesmo capítulo, mais à frente, versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E Ele diz neste livro, eu e o Pai somos um. Se não obedece, se não guarda os estatutos, os juízos, não me ama. Então é importante entender este verbo, esta expressão, guardar, no versículo 40 de Deuteronômio, capítulo 4. Guardar pode ser entendido então como vigiar, observar, prestar atenção, estar atento, proteger, reter, guardar, entesourar, colocar na memória, não esquecer. Esta é a palavra hebraica, o verbo hebraico. No Novo Testamento, um outro verbo, numa outra língua, na língua grega, traz a ideia de atender cuidadosamente, tomar conta. Tomar conta de alguém é não deixar a pessoa fugir, a criança fugir, não se magoar, não se prejudicar. Esta é a ideia de guardar no Novo Testamento. Hoje os homens vão ter oportunidade, se Deus assim permitir, logo que terminar a leitura do livro A Igreja de Cristo, à maneira de Cristo. E na leitura que fizemos, na preparação, há um parágrafo que diz que um compromisso com a inerrância e suficiência das Escrituras, falando da igreja, do que uma igreja deve ter para nós escolhermos essa igreja. Esse capítulo foi escrito, um breve capítulo final para ajudar a escolher uma igreja, o que procurar numa igreja. Então começa assim esse parágrafo, um compromisso com a inerrância e a suficiência das Escrituras é a pedra fundamental de qualquer igreja verdadeira. As igrejas com uma visão limitada das Escrituras não têm
uma palavra segura pela qual se possam guiar e nenhuma palavra segura para proclamar, independentemente da mensagem vitoriosa, da adoração atraente ou da comunhão amigável. Se a Igreja não permanecer firme na infalibilidade das Escrituras, provocará grande dano espiritual ao crente. Se a Igreja não guardar estas leis, se não considerar, se não preservar este ensino, se não perseverar na doutrina dos apóstolos, se ela não for fiel às Escrituras, causará grande dano ao crente. Aquele que acredita em Deus, que busca Deus, que quer encontrar Deus, mas se não encontrar uma igreja onde possa encontrar esse ambiente de fidelidade às Escrituras, um compromisso com a inerrância. A Bíblia não erra, não tem erros, não conduz ao erro. Ela é infalível nos seus propósitos de revelar Deus, revelar o Filho de Deus, o Espírito de Deus. Se não encontrar essa igreja, se não houver uma igreja assim, essa pessoa vai sofrer, porque vai ser levada por ventos de doutrinas de homens inconstantes e que o desviarão do Senhor. Por isso que temos que lutar por ter uma igreja assim, uma igreja fiel às Escrituras, ao que está escrito, entender o que está escrito, a importância de entender os mandamentos para podermos praticá-los e assim mostrar que amamos o Senhor, é obedecendo ao Senhor. Os mandamentos para a igreja estão no Novo Testamento. Estão na nova aliança, nesse novo pacto feito entre Deus e o seu povo. Então, algumas sugestões bem práticas acerca desta expressão guardar, que nós encontramos no início do versículo 40 de Deuteronômio 4. Memorizar versículos com as referências. Preparar cartazes, mensagens. Esta é uma imagem de um alarme que eu uso. São alarmes que eu coloco no meu telefone para eu me lembrar de alguns versículos, de algumas orações. Outra ideia é lembretes. Anotar numa agenda versículos, os mais significativos na leitura do dia. Há pessoas que usam os post-its, mas escrever, anotar, fazer exercício de memorização. Isto é importante para pormos em prática o guardar. São sugestões, recomendações. Façam alguma coisa para não esquecer. Façam alguma coisa para lembrar de Deus e dos seus mandamentos, dos seus estatutos, das suas leis, da sua sabedoria. É conhecendo Deus e conhecendo a sabedoria de Deus que Ele nos exalta. É que é assim que nós fazemos decisões acertadas, que vão honrar Deus e que nos vão alegrar, que nos vão honrar a nós também. Alguém que é submisso a Deus é honrado pelo Senhor. E o que Ele diz em Deuteronômio 28 é que as nações vão perceber isso. Os povos à volta vão perceber isso. As pessoas próximas vão observar a vida do crente, podem não gostar de alguma coisa, mas vão perceber, mas ele tem razão. Isso é sábio. Ela sabe o que está a fazer. E dá resultado. O resultado que agrada a Deus. O resultado que resulta em vida. Outra expressão do versículo 40 que é importante, essa expressão aí, teus filhos. Os filhos são importantes. Os nossos filhos são importantes. Para os nossos pais, nós somos importantes, somos filhos deles. Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem a importância deste relacionamento. Guarda os estatutos, os seus mandamentos que te ordeno para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti. Há benefício, não apenas para ti, mas às vezes os pais valorizam mais os filhos até do que a si próprios. Se o meu filho estiver bem, se a minha filha estiver bem, eu estou bem. Mesmo que eu esteja mal fisicamente, mas eu dou um jeito para o meu filho ficar bem. Eu fico torto para ele ficar bem sentado. Eu fico com fome para ele ficar bem alimentado. Esta é a mentalidade de um pai e de uma mãe saudável, normal, com a imagem de Deus.
É alguém que se sacrifica por amor aos seus filhos, que quer que os seus filhos estejam bem. E este versículo tem aqui uma frase que diz: é para o teu bem, mas é para o bem dos teus filhos, para que eles fiquem bem, para que lhes vá bem. E mais à frente, no capítulo 5, então, tem esta ideia de falar com os filhos, para ensinar os filhos a honrarem o pai e a mãe. Porque é o Senhor Deus que ordena nas Escrituras, tanto nas antigas quanto nas novas. Velho e Novo Testamento, o Senhor ordena que o filho e a filha honrem os seus pais, para que se prolonguem os dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filho, filha, honra o teu pai e a tua mãe, para que estejas bem, para que fiques bem, para que te vá bem. Capítulo 6. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas agora a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Esta é a ideia, é para o teu bem. E muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Memoriza-as, guarda-as, inculca-as a ti, em ti e nos teus filhos. Fala delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É para teu bem que eu te estou a dar isto, a dizer isto, diz o Senhor. Mais à frente, no capítulo 12, nós lemos as mesmas palavras. Guarda, cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. E o equivalente a isto está no Novo Testamento, no capítulo 6 de Efésios, um texto que temos lido várias vezes. E nós vemos a correspondência disto que lemos em Deuteronômio, está no Novo Testamento, em Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6. Para então que prolongues os dias na terra, é o que nós lemos no versículo 40. Nós sabemos e temos aprendido ao ler a Bíblia, que esta imagem de entrar na terra, a terra prometida, que é a Palestina, aquela região ali no mar Mediterrâneo. A terra que pertence a Israel, entrar na terra, entrando pelo Jordão, é uma imagem que nós vemos explicada no Novo Testamento, especialmente no livro, na carta aos Hebreus, que é uma figura da salvação. É uma figura de entrar na vida eterna, de passar desta vida, da vida na terra, para a vida eterna, para a vida espiritual, para viver com Deus. Portanto, nós vemos no Novo Testamento essa referência do para sempre e sempre, como termina o versículo 40, essa terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. O equivalente no Novo Testamento é sobre a vida que há de ser. 1 Timóteo 4,8, o apóstolo Paulo, nessa carta a Timóteo, ele fala de uma vida que há de ser, que há de acontecer, que está por vir, é futura, ela há de ser. Em 2 Coríntios 5, lemos também acerca dessa vida, essa vida que é para todo sempre. Versículo 4, nós, os que estamos neste tabernáculo, e a expressão tabernáculo significa tenda, mas é uma palavra usada para descrever o corpo humano, como nós o conhecemos e como o temos, frágil, passageiro. Neste corpo, neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida.
Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então estas são as expressões que falam da vida que é para todo sempre. É o mortal ser absorvido pela vida. Foi para isto que fomos preparados. Nós que recebemos o Espírito de Deus e que vamos entendendo estas coisas espirituais, nós entendemos que vamos deixar este corpo e vamos para o Senhor. Esta é a vida para sempre, é a vida eterna. Mais à frente neste capítulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, conhecendo o temor do Senhor, conhecendo a lei do Senhor, é por isso que tememos o Senhor, porque há uma lei com bênçãos e maldições. Há uma vontade para ser cumprida, conhecendo o caráter de Deus, que é justo juiz. É por isso que nós persuadimos os homens. Fomos persuadidos pelos apóstolos, estamos a ser persuadidos pelo Espírito de Cristo. E a nossa missão, seguindo a dos apóstolos e dos primeiros discípulos, é persuadir os homens. É mostrar com a nossa obediência, é mostrar com as palavras da nossa boca que a lei do Senhor é justa, é perfeita, ela é boa. Obedecer a Deus é bom, vale a pena, é para o nosso bem, é para o bem dos nossos filhos. É nossa missão persuadir os homens, procurar levá-los para mais perto de Jesus, mais perto do Senhor, mais perto de Deus. Porque Jesus morreu por todos. Nós lemos no versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, enquanto estamos vivos, nós vivemos para persuadir os homens, viver com esta ideia de que é para habitar na casa do Senhor. Voltando ao Salmo 23, que expusemos algumas semanas atrás, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então esta expressão, habitar na casa do Senhor para todo o sempre, lembrando que casa do Senhor, uma figura do tabernáculo, mais tarde do templo, representa a morada de Deus entre o seu povo, e é uma frase que faz um paralelo com todos os dias da minha vida. Enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, enquanto existimos, nós queremos nos envolver com o trabalho do Senhor. Estar na casa do Senhor é para poder servir ao Senhor, persuadindo os outros com a forma como nós vivemos, como falamos, como obedecemos à lei do Senhor, como falamos do Senhor. Mas estar perto dele, experimentar o terno cuidado de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Esta é a ideia de estar vivo. Enquanto estamos vivos, nós vivemos para o Senhor, para falar do Senhor. E essa é a explicação que Paulo dá em 1 Coríntios 7. Quando ele procura facilitar com o seu ensino a vida daqueles que estão a ouvi-lo ensinar para que possam servir desimpedidamente ao Senhor. Este é o objetivo. É que enquanto estamos vivos, procuremos o maior e melhor propósito para a vida, servir a Deus. Mostrar Deus aos nossos filhos, aos nossos amados, aos nossos queridos, àqueles que estão perto de nós, tão próximos de nós. Então, com esta reflexão, com esta meditação neste versículo, nós aprendemos que o melhor que podemos dar aos nossos filhos é o conhecimento de Deus. Nós aprendemos que a melhor vida, a mais longa e próspera, é a vida eterna, a que há de ser. Essa é a melhor. Ela é longa porque ela não tem fim. E nós aprendemos ao meditar neste versículo 40 que o melhor que podemos fazer com o tempo que temos é dedicar a melhor ou a maior parte a Deus, a parte mais produtiva do dia. Eu descobri ao fim de alguns anos que a parte mais produtiva do meu dia é de manhã. Não era, eu achava que não era, mas eu percebi que sim.
a primeira parte do dia, logo a seguir, depois de acordar, é a melhor parte para eu dar a Deus, para eu me concentrar na leitura e na oração. E tem feito muita diferença para o bem, para meu bem, para o bem da graça do Pedro e da Ana. Então fica a recomendação. Veja qual é a melhor parte do dia. A Bíblia, eu creio que ela sugere que é bem cedo, de madrugada. Várias vezes nós lemos nos Salmos: eu quero acordar à alva, de madrugada, ainda o sol não se levantou. Várias vezes nós vemos essa relação dos crentes e dos filhos de Deus a querem levantar-se cedo para ter esse tempo com o Senhor. A forma como Deus usou Josué para entrar na terra prometida. Se lermos com atenção os primeiros capítulos de Josué, várias vezes vamos encontrar esta expressão: de madrugada levantou-se Josué. De madrugada levantou-se Josué para preparar a sua vida, a sua carreira, o seu povo e conduzi-los à terra prometida. Nós aprendemos então que o melhor que podemos fazer com o tempo que temos é dedicar a melhor parte ou a maior parte dele a Deus. Os versículos 41 a 43, eles falam de cidades refúgio. Eu não lembro de ter comentado com a igreja sobre este assunto. Vamos ter aqui um tempo de apenas instrução e ler algumas partes nas Escrituras sobre o que são as cidades de refúgio. São mencionadas aqui nestes versículos de 41 até ao 43 de Deuteronômio 4, mas o principal capítulo para explicar o que são as cidades de refúgio é o capítulo 35 do livro de Números, também escrito por Moisés, portanto já estava escrito, e nesse capítulo lemos assim, que o Senhor falou com Moisés para ele instruir os filhos de Israel e dizer-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, que é estas que nós estamos a ver aqui, no capítulo 4 de Deuteronômio, que acabamos de ler. E outras 3 dareis lá na terra de Canaã, depois do Jordão. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Em Deuteronômio também aparece uma explicação sobre as cidades de refúgio no capítulo 19, Deuteronômio 19. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor, nós lemos então a partir do versículo 1, ele desapossar essas nações, quando morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás do meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuires. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, isto será para que nelas se acolha todo o homicida. Este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher, para que viva. Aquele que sem querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, e aqui tem um pouco mais de detalhe, ele não estava zangado com ninguém, mas feriu sem querer. Aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, e o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração, porque ele não sabe o que aconteceu. Estavam só os 2 no campo. Ele não sabe se foi uma zanga, se eles estavam a disputar quem é que ia pegar no machado primeiro. Não, é meu. Não, este é meu. Esta árvore é minha. Isso pode acontecer. Mas o parente próximo, o irmão, o pai, aqui é chamado de o vingador de sangue,
se lhe enfurecer o coração, pode querer apanhá-lo, alcançá-lo. Então, as cidades de refúgio deveriam estar localizadas relativamente perto ou espalhadas estrategicamente, para que aquele que não fosse culpado de morte, que não tinha ódio pela pessoa que morreu, pudesse entrar lá e ser protegido do vingador de sangue. Depois está essa orientação. 3 cidades então do lado leste do Jordão, outras 3 do lado ocidental. E mais à frente então nós lemos assim, a partir do versículo 10. Para que o sangue inocente se não derrame no meio de ti, no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, da cidade de refúgio, e entregá-lo-ão na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Pena de morte. É justiça. O que está a ser feito aqui é justiça. Ele tinha a intenção de matar, como vingança, por causa de ódio, de ira. Então Deus está a exercer justiça aqui. Outro capítulo importante sobre as cidades de refúgio, Josué capítulo 20. A terra já está conquistada, então o Senhor agora fala com Josué e diz: Josué, fala com os filhos de Israel e diz: apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. E designaram então algumas cidades, estão aí os nomes, nos versículos 7 a 9, no texto de Josué capítulo 20. Então as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Esta ideia de comparecer perante a congregação significa ser julgado, ir a juízo, haver um julgamento. Porque a Bíblia diz que Deus é um justo juiz. Ele é um juiz. Este é um dos nomes de Deus nas Escrituras. No Salmo 70, no Salmo 7, a partir do versículo 8, nós lemos assim: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. E esta é a importância deste versículo. O Senhor julga porque Ele vê o coração, Ele sabe da intenção do coração. Se foi sem querer ou se foi por querer. Se foi por maldade ou se foi descuidadamente. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é, versículo 11, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Portanto, o vingador de sangue é um instrumento de morte. Quando Deus quer exercer justiça, Ele pode usar homens para fazer justiça. Ele pode usar doenças
para fazer justiça. Fenómenos naturais. Ele tem os seus instrumentos de morte, porque Ele é justo juiz. Ele é juiz. Ele julga os povos. Em Jeremias 11, Deus é descrito como o justo juiz. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. É assim que Ele exerce esse juízo, provando o coração, testando o coração, olhando para as intenções dos corações. Isto está também presente no Novo Testamento, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Deus e Cristo são um só, que há de julgar vivos e mortos. Então Deus há de julgar, Ele é juiz. Mais à frente, no versículo 8, o Senhor é chamado de reto juiz. Em Hebreus capítulo 12, Deus é descrito como o juiz de todos. Em Tiago capítulo 4, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, morrer. Ainda neste livro, em Tiago, mais à frente, no capítulo 5, eis que o juiz está às portas, falando do regresso iminente de Jesus. E chamado então aqui de juiz. O Senhor está a voltar. A ideia é esta, que Ana cantou, 1 Samuel capítulo 2. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer à sepultura e faz subir. Portanto, o vingador de sangue, essa ideia das cidades de refúgio, a morte por causa do assassinato, é o exercício da justiça de Deus. E Deus quer que isso seja feito com critério, com atenção, com cuidado. Tem que haver um julgamento. Tem que haver uma congregação, tem que haver uma reunião, tem que haver cuidado. Deus faz a sua obra através de homens e de mulheres. E Ele chama para que sejam servos dEle. É por isso que nós estamos a aprender como servir ao Senhor. Ler a sua lei, ler os seus mandamentos e lembrar então que Ele é o Senhor que tira e que dá a vida. Como nós lemos em Deuteronômio 32, 39, Ele diz assim: vede que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Nem uma cidade de refúgio. Se eu quiser matar, eu mato, diz o Senhor. Então, nós reconhecemos que as nossas vidas estão nas mãos do soberano Senhor, do Senhor Deus que é soberano. Em Romanos 14 nós lemos: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor e não podemos fazer nada contra esta verdade. Ninguém pode nada contra a verdade. Não adianta tentar fugir de Deus. Deus sempre nos alcança. Ele pode esperar, Ele é paciente, mas Ele vai nos apanhar, sempre. Mas Ele quer nos apanhar para nos abençoar. É isso que nós lembramos esta semana, nestes dias. É isso que nós aprendemos. Repetir as histórias. As mesmas histórias, as mesmas verdades da morte de Jesus e da sua ressurreição é uma segurança para nós. Nós aprendemos que devemos fazer um esforço para lembrar, para não esquecer, fazer um esforço para contar a história, e ao fazê-lo nós expressamos o nosso amor por Deus e pelas pessoas. Algumas recomendações bem práticas: memorizar versículos, preparar alguns alarmes, algumas mensagens que nos lembrem de Deus durante o dia, colocar no relógio, no telemóvel, no computador, algo que nos faça lembrar do Senhor, porque nós temos tendência para esquecer. Anotar, fazer anotações e não esquecer. Lembrar então que o melhor que podemos dar aos nossos filhos é o conhecimento de Deus. A melhor vida, mais longa e próspera, é a vida eterna que há de ser
O melhor que nós podemos fazer com o tempo que temos é dedicar a maior parte dele a Deus, a parte mais produtiva. Nós aprendemos com esta história das cidades de refúgio que somos do Senhor. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ele é o justo juiz e Ele vai fazer justiça, porque Ele sonda mentes e corações. Ele conhece o propósito de cada coração. É por isso que nós devemos obedecer ao Senhor. Pois o Deus a quem servimos é o único Deus de todo o universo que nos pode dar vida e prosperidade duradouras. Há outros deuses a oferecer isso, a prometer isso, mas é mentira. Nós estamos a lembrar isso hoje. Nós estamos a lembrar da verdade. Este é o único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que exerceu poder ao ressuscitar Jesus Cristo. Esse é o único Deus verdadeiro que pode dar uma vida verdadeira e verdadeiramente duradoura, porque é eterno. Nós aprendemos, nós sabemos, nós lembramos que o melhor que podemos dar aos nossos filhos é o conhecimento de Deus. Ter uma vida em casa, uma vida em família, centrada em Deus, centrada em Cristo. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar. É isso que nós vamos cantar para terminar este momento, com a palavra do Senhor. Todos estão aqui.